E aí, gente? Tudo bem? Saudade de mim? Também tava com saudade de vocês já. Bom, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu quero fazer algumas perguntas para vocês irem pensando ao longo do vídeo. Primeira pergunta é o seguinte: vocês achariam normal ou menos correto comer os restos mortais dos seus parentes? Pergunta estranha, né? Tá, vamos para a próxima. Se você já tivesse um monte de filhos e nascesse uma menina, você acharia correto abandoná-la para a morte? Ou então abandonar, fazer a mesma coisa com os doentes ou as pessoas mais idosas? Piorou a pergunta, né? Vamos para uma outra então. Você acharia correto mutilarmos as genitais de meninas de até 14 anos para que elas jamais sintam prazeres sexuais ao longo de sua vida? Ou apedrejar mulheres adúlteras? Bom, eu acredito que você, tal como eu, participa de uma mesma comunidade que vai responder com forte não. Por quê? Aparentemente, nós consideramos isso moralmente errado, todas as três práticas. Mas várias culturas do mundo tomam isso como correto, como uma prática cultural normal. Por exemplo, algumas tribos consideram normal se alimentar dos restos dos parentes mortos. Algumas regiões remotas, os esquimós, consideram normal cometer um infanticídio de meninas ou mesmo abandonar pessoas doentes ou idosos no gelo. E, bom, algumas regiões da África, do Oriente Médio e do Sudeste Asiático, a clitoridectomia, que é a mutilação do clitóris, ou mesmo apedrejamento de mulheres adúlteras, é uma prática cultural comum, eles consideram correto aquilo. A questão é, será que isso de fato é moralmente correto? Ou melhor, podemos interferir nas outras culturas se nós consideramos essas práticas erradas, ao menos na nossa cultura? O que nós vamos discutir hoje é o relativismo cultural. Será que o que é certo, moralmente correto ou errado, depende de cultura para cultura ou é universal? Bom, preparado para a filosofia? Eu sou o Kerian Gracher e este é o Sai Filho. Bom, já deu para ter uma ideia que vamos discutir aqui hoje um tópico em filosofia moral. Se você não está familiarizado com esta área, clique aqui do lado que você vai ser redirecionado lá para um vídeo que eu fiz sobre filosofia moral ou ética. Eu disse anteriormente que vamos discutir o relativismo cultural. Existe na filosofia moral uma tese que é chamada de relativismo moral. Essa tese defende que não há um critério universal que determine o que é ou não moralmente correto, ou um dever moral. Deste modo, para qualquer ação X, há diversos sistemas ou códigos morais que irão considerá-lo correto, como haverão outros sistemas que a considerarão moralmente incorreta. De acordo com o relativismo moral, nenhum desses sistemas tem a qualidade de ser universal. Assim, toda ação será correta ou incorreta de acordo com o sistema moral que a avalia, mas não vai ser tomado como certo ou errado universalmente. O relativismo cultural, por sua vez, aceita o relativismo moral e afirma que para cada sociedade ou cultura há um sistema moral diferente. E como não há um sistema moral universal, não podemos fazer julgamentos morais acerca de outras culturas. Basicamente, o relativismo cultural afirma que para cada cultura nós teremos então um sistema moral diferente. Mas devemos notar uma coisa: o relativismo cultural implica no relativismo moral. É uma tese do relativismo cultural ou relativismo moral. Por outro lado, o relativismo moral não implica no relativismo cultural. O que isso quer dizer? Bom, alguém pode ser um relativista moral e não defender o relativismo cultural. Essa pessoa pode defender, por exemplo, que cada sistema moral não depende de uma cultura específica, mas depende de outros fatores. Bom, dá para termos uma ideia do que é o relativismo cultural até então, mas vamos ver 6 teses importantes que aparentemente o relativismo cultural implica. 1. Sociedades diferentes têm códigos morais diferentes. Essa tese é uma verdade, aparentemente, da sociologia e não da filosofia. Qualquer pessoa que entre em contato com culturas e sociedades diferentes verá isso. Os casos que citei anteriormente são apenas alguns exemplos. 2. O código moral de uma sociedade determina o que é correto no seio dessa sociedade. Isto é, se o código moral de uma sociedade afirma que certa ação é correta, então esta ação é correta, pelo menos nessa sociedade. Essa tese trata do modo como as ações são avaliadas conforme as diferentes sociedades e culturas.
Como no exemplo citado, a prática da clitoridectomia é tomada como correta por aquelas sociedades, uma vez que elas a avaliam de acordo com o código moral aceito por eles. Nós condenamos essa mesma prática, pois avaliamos de acordo com o código moral aceito por nós. Estamos inseridos em uma sociedade que aceita um código moral diferente. 3. Não há qualquer padrão objetivo que se possa usar para ajuizar um código social como melhor do que outro. 4. O código moral da nossa própria sociedade não tem estatuto especial, é apenas um entre muitos. E 5. Não há uma verdade universal em ética, isto é, não há verdades morais universais aceitas por todos os povos em todos os tempos. O nosso próprio código moral, que está inserido na nossa cultura, é apenas um entre muitos, uma vez que existe uma pluralidade de culturas. Se nós afirmarmos que o nosso código moral da nossa sociedade é melhor do que outro, que a ideia é quando a gente afirma, por exemplo, que a nossa sociedade tem práticas morais melhores do que outras. Bom, nós precisamos então evidenciar, deixar claro qual que é o padrão de comparação, o que permite fazermos essa comparação entre dois códigos morais. Mas se nós assumimos isso, estamos assumindo então que existe um padrão universal que avalia diferentes sociedades, diferentes códigos morais. Um relativista cultural nega a ideia então de que existe esse padrão, esse sistema moral universal. Se é assim, então nós não podemos afirmar então que o nosso código moral é melhor do que outros. A comparação não pode ser devida. 6. É uma mera arrogância nossa tentar julgar a conduta de outros povos. Deveríamos adotar uma atitude de tolerância face às práticas de outras culturas. Por fim, essa sexta tese afirma sobre a posição de tolerância que devemos ter para com outras culturas. Como não podemos avaliar outras culturas, a não ser que adotemos o nosso código moral como padrão, e não há justificativas para isso, argumento relativista, então devemos ser tolerantes para com elas. Pois, do ponto de vista de outra cultura, a nossa própria sociedade segue padrões estranhos também. Assim, do mesmo modo que nós olhamos para aquelas culturas que apedrejam mulheres e coisas do tipo, nós olhamos com um ar de estranhamento para eles, eles também olham com um ar de estranhamento para nós que não praticamos e não aceitamos os mesmos códigos morais. Mas, além da constatação óbvia da existência de várias culturas, qual seria outro ponto motivador para aceitarmos o relativismo cultural? Bom, acredita-se que se nós aceitarmos a existência de um código moral universal, aceita por todos, ou seja, se nós rejeitarmos o relativismo moral, então nós teremos que condenar o pluralismo religioso, pluralismo sexual e etc. Ou seja, para termos uma sociedade de fato plural, nós precisamos então rejeitar a existência de valores universais. Será que é assim? Vamos ver alguns desafios para o relativismo cultural. Uma vez exposto, aparentemente, quais seriam 6 teses gerais do relativismo cultural, agora nós podemos então apresentar os desafios que essa tese enfrenta. Eu vou apresentar 5 desafios. O primeiro é o seguinte. Esse é até que um argumento muito comum utilizado por certos relativistas. Esse argumento tem a seguinte estrutura, mais ou menos. A premissa mostra que certas práticas sociais ou ações são tomadas por algumas sociedades como certas ou moralmente corretas, enquanto que em outras sociedades essa mesma ação é condenada, considerada moralmente incorreta. Desses exemplos, baseando-se nesses exemplos, tenta-se inferir uma conclusão que afirma que não existe objetividade na moralidade, que não existe um código moral universal, mas que a própria moral é apenas uma questão de opinião que diverge de cultura para cultura. A gente pode fazer uma exposição desse argumento mais ou menos do seguinte modo. A premissa 1 é: nós tomamos como errado comer os mortos, enquanto que algumas tribos acreditam que é certo. Os esquimós acham moralmente permissível o infanticídio, enquanto que na cultura ocidental acredita que isso é imoral. Sociedades na África e no Oriente Médio tomam como moralmente permissível a clitoridectomia e o apedrejamento das mulheres adultas, enquanto que nós condenamos essa prática, e etc. Assim, diferentes culturas possuem diferentes códigos morais. A conclusão seria 2. Logo, nenhuma dessas práticas podem ser consideradas objetivamente corretas ou incorretas. Certo ou errado são questões de opiniões que variam de cultura para cultura, de modo que não há um padrão moral universal. Mas será que esse é um bom argumento? Será que a verdade da premissa garante a verdade da conclusão? Vamos analisar com cuidado esse argumento. A premissa 1 afirma sobre algo como as pessoas acreditam, ou seja, em certas sociedades, algumas pessoas acreditam que X é verdadeiro, enquanto que em outras sociedades, as pessoas, a sociedade, a comunidade, toma X como falso. Já a conclusão
2 fala sobre como as coisas são efetivamente, como as coisas são no mundo. Vamos analisar esse argumento agora com a mesma estrutura, mas vamos mudar o caso e ver o que fica. Pega esse seguinte exemplo. Em algumas sociedades, as pessoas acreditam que a Terra é plana. Em outras sociedades, as pessoas acreditam que a Terra é esférica. Logo, não é verdade que a Terra é plana, tampouco que ela é esférica, pois do fato das pessoas discordarem, não há, então, verdades objetivas em geografia. Esse segundo argumento, como vocês podem ver, tem a mesma estrutura que o primeiro argumento. As premissas falam sobre o que as pessoas acreditam e a conclusão sobre o que é o caso, o que de fato é algo no mundo. Mas, vendo agora a estrutura desse argumento no segundo caso, nós percebemos que parece que esse argumento não é muito bom. Do fato das pessoas discordarem sobre o formato da Terra ou sobre certas questões de moralidade, parece que disso nós não podemos inferir que não existem verdades objetivas, seja na geografia ou seja na moralidade. Se você achou que a minha apresentação não ficou muito boa, dá uma olhada nas descrições, na descrição aqui do vídeo, né? Que tem alguns textos que você pode achar interessante, que analisa com mais cuidado esse argumento, ok? Vamos para o segundo desafio. Esse desafio afirma que não podemos, então, criticar práticas de outras sociedades. Essa é a primeira consequência prática do relativismo cultural. Nós não podemos mais criticar sociedades que agem de modos que nós não consideramos corretos. Tudo bem, a gente pode criticar, mas nós temos que perceber, então, se nós aceitamos o relativismo cultural, se as práticas que nós consideramos erradas estão de acordo com o que eles acreditam, então nós não podemos falar nada. É direito deles, então, agirem desse modo. Mas pense bem, peguemos o seguinte exemplo. Imagine uma sociedade extremamente antissemita, que considere a perseguição, a prisão e a tortura sumária de judeus como algo moralmente correto. Algo muito parecido com isso ocorreu na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo. E, bom, nós olhamos para isso com estranhamento, nós consideramos que a perseguição, a morte, a tortura dos judeus não foi algo correto. Nós tendemos a rechaçar e a proibir que os indivíduos ajam assim de novo. Mas se nós aceitamos o relativismo cultural, teremos um problema então. Porque se a ação deles foi de fato aceita pela sociedade alemã, a perseguição dos judeus, a prisão, o confisco de bens, bom, eles estavam justificados moralmente em fazer aquilo. Estranho, não? A gente poder mais criticar então agora o nazismo? Isso é a consequência que sai do relativismo cultural. Vejamos um outro desafio. O terceiro desafio afirma que acabam-se as discussões sobre moralidade. Os principais debates hoje em filosofia moral tendem a ser discussões acerca da ética prática, como, por exemplo, eutanásia, aborto, até mesmo vegetarianismo. O que esses debates basicamente discutem é se essas ações são ou não moralmente corretas. E há excelentes argumentos para todos os lados do debate, aqueles que defendem que são moralmente corretas ou não. Agora, se nós aceitarmos o relativismo cultural, então temos que considerar isso como pseudo-problemas. De acordo com o relativismo cultural, toda avaliação moral, isto é, a avaliação se uma ação é moralmente correta ou incorreta, é feita apenas recorrendo aos padrões culturais de uma sociedade. Deste modo, não seria mais necessário tais debates, e a filosofia moral deveria restringir suas investigações para observar a cultura e dizer se algo é aceito ou não por essa cultura. Se a nossa sociedade aceita de modo geral a eutanásia, o aborto e o vegetarianismo, é moralmente correto. Agora, se nossa sociedade rejeita a eutanásia, o aborto e também o vegetarianismo, então essas práticas são moralmente erradas. Mas tendemos a acreditar que o nosso sistema moral não é perfeito. Seja lá o que as pessoas praticam, isso está correto. Parece que existe um certo padrão de moralidade e nós podemos falar quando achamos que algo é imoral ou não. Mas, bom, se aceitarmos o relativismo, se é um padrão social e as pessoas agem assim, e isso está na cultura, então é isso que é o correto a se fazer. Estranho, não é? Vamos para o próximo desafio. Quarto desafio. Não existe mais progresso moral. Agora, a própria ideia de progresso moral é posta em dúvida. Algumas práticas que para nós podem ser consideradas erradas, mas que foram praticadas antigamente, elas tinham respaldo moral, pois, antigamente, na sociedade de antigamente, as pessoas a consideravam aquilo como moralmente correto. E se as pessoas, era uma parte da cultura delas, aceitarem aquilo, então aquela prática é correta. Ainda que hoje em dia nós olhemos para elas, com o olhar da nossa sociedade de hoje, com os nossos sistemas morais, e falamos, não, aquela prática estava errada. Isso põe, então, xeque a ideia de progresso moral que a nossa própria sociedade teve.
Por exemplo, a escravidão era uma prática cultural socialmente aceita até meados do século XIX no Brasil. A abolição da escravatura e o declínio do trabalho escravo, que ainda existe em alguns lugares do país, infelizmente, poderia ser encarado como um progresso social. Aparentemente houve um progresso moral em nossa sociedade. O relativista cultural, no entanto, deve recusar a noção de progresso moral. Como não existe um padrão universal que possa avaliar então as diferentes culturas, nós não podemos dizer que as práticas sociais, as ações tomadas como corretas de uma sociedade brasileira do século XIX são piores ou melhores do que a nossa sociedade atual, que aceita que, por exemplo, a escravidão é incorreta. Por quê? Do mesmo modo que não existe um padrão universal para avaliarmos a nossa cultura para com outra, de outro país, nós não podemos agora avaliar a nossa própria cultura de hoje com a cultura de uma sociedade anterior à nossa, ainda que seja a sociedade brasileira. E, bom, isso parece estranho, não é? Porque de algum modo nós acreditamos que existiu de fato um progresso moral. A abolição da escravatura parece que foi um progresso moral. Mas o relativismo cultural não vai poder afirmar bem isso. Vejamos um outro desafio. Quinto desafio: a diferença cultural é menor que imaginamos. De modo geral, o relativismo cultural advoga que existem diferenças substanciais, como cada sociedade, cada cultura, toma o que é certo ou errado, ou seja, como eles encaram a moralidade. Esse próximo desafio visa atacar essa tese, visa mostrar, então, que as diferenças tomadas como substanciais são muito menores do que imaginamos. Para entendermos isso, vamos pegar um exemplo. A cultura indiana tem em seu código moral que é errado comer carne de vaca. Ainda que seja uma sociedade extremamente pobre, havendo regiões onde a população passa fome, as vacas são tomadas como intocáveis. Elas têm, de acordo com essa cultura, um status sagrado. Na maior parte da cultura ocidental, por outro lado, não há tabus quanto ao consumo de carne vermelha, especialmente no consumo de carne bovina. Muito pelo contrário, o consumo da carne de vaca é tradicional para alguns de nós, como para os argentinos ou gaúchos. Aparentemente, então, existe uma diferença substancial quanto aos valores morais que cada uma das sociedades adotam. Mas até que ponto existe diferença? Até que ponto essa diferença é tão substancial como defende o relativista moral? Para isso, vamos entender o porquê que os indianos não comem carne. É uma crença religiosa deles que quando nós morremos, a nossa alma reencarna em outros animais, como por exemplo em bois. Mas agora, bom, se isso acontece, de acordo com eles, as crenças deles, comer um boi é o mesmo que comer uma pessoa que está ali viva, a alma de uma pessoa ali dentro, talvez o avô de alguém. Será então que a diferença está nos valores morais? Parece que grande diferença está nas crenças religiosas. Ou seja, a grande diferença está nos sistemas de crenças que diferentes culturas aceitam, e não talvez nos valores morais. Isso é bem diferente do que o relativista cultural defende. Tanto nós como os indianos aceitamos que não devemos comer a carne dos nossos parentes, dos nossos avós, por exemplo, principalmente se eles estiverem vivos. A diferença é que nosso sistema de crença entende que nossos avós não sobrevivem à morte de nossos corpos e reencarnam em animais, enquanto que eles acreditam que não só sobrevivem, como também habitam em outros animais. Certo, nós vimos então os 5 desafios. Mas e quanto àquele outro ponto que motiva a aceitarmos o relativismo cultural? O pluralismo. Aparentemente, o pluralismo é benéfico, ao menos de acordo com as sociedades liberais. Mas você lembra do segundo desafio? Se nós aceitarmos o relativismo cultural, nós não podemos criticar então outras culturas, certo? Mas e agora imagine então uma cultura que defende uma supremacia daquela própria cultura sobre todas as outras culturas. Recusam então de modo veemente o pluralismo. Se nós aceitarmos então o relativismo cultural, nós devemos respeitar aquela cultura, mesmo que ela defenda o não pluralismo, ou seja, defenda que nós devemos matar e exterminar todas as outras culturas. Isso é estranho, não é? Porque agora, o relativista cultural que estava defendendo o pluralismo vai ter que aceitar até aquela cultura que rejeita o pluralismo e considerar aquelas ações como corretas, pelo menos corretas de acordo com eles. Se por outro lado, o relativismo cultural fizer isso, falar que nós devemos respeitar as outras culturas e defender o pluralismo de modo veemente, até com essas culturas, pense, será que ele não está assumindo que o próprio pluralismo agora não é um valor universal que todas as culturas deveriam tomar? Um pouco complicado, né? Bom, como eu disse no começo do vídeo, eu só estou apresentando alguns desafios que um relativista cultural, alguém que defende o relativismo cultural, vai ter que enfrentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, se inscreva no canal, não esquece de curtir e compartilhar, e entra na página do Facebook também, dá pra curtir lá também, tá bom? Até a próxima. Um abraço.